Francisco, no final de semana, ele fez mais um ato de empatia. Ele fez uma ligação para o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, que é arcebispo metropolitano de São Paulo. E é sobre esse ato de empatia que a gente vai conversar agora com Dom Odilo. Dom Odilo, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui na Central da Esperança. Uma ligação especial. E como é bonito a gente perceber a empatia do Papa Francisco, sempre preocupado e também solidário com o próximo, né? Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. De fato, foi um momento muito bonito do Papa Francisco, que ligou, e eu fiquei surpreso, naturalmente, ao receber a chamada e atendi. E ele foi logo dizendo, aqui é o Papa Francisco e tal. Queria saber como estamos e como está a situação do povo em São Paulo nesse tempo de pandemia. E aí conversamos um bom tempo, ele quis saber, de fato, também como estão os pobres, o povo das periferias de São Paulo, porque ele tem informações, né, e também está sabendo que em alguns bairros de São Paulo tem uma maior incidência da pandemia, e inclusive de mortos já em nossa cidade. Foi um momento muito especial. Dom Odilo, a maior preocupação do Papa, com certeza, é com os mais vulneráveis, é com os mais pobres. Ele manifestou solidariedade com todo o povo de São Paulo, naturalmente que todos estão lutando, né? E perguntou dos doentes, perguntou como é que está o povo, como é que está o pessoal da igreja. E a gente foi falando, e depois ele perguntou sobre os pobres, como é que estão os pobres nas periferias da cidade, e eu falei, né, naturalmente, de algumas situações que nos causam maior preocupação. Dom Odilo, a gente já falou aqui mesmo na Central da Esperança, conhecendo o trabalho pastoral que está sendo desenvolvido em toda a Arquidiocese de São Paulo. Agora, essa ligação, ela renova essa esperança desse trabalho missionário, esse trabalho pastoral da Arquidiocese. O que muda para vocês é um gás a mais? Bem, a palavra do Papa quis ser um momento de solidariedade, de solicitude do pastor que quer estar perto, de alguma forma acompanhar as situações. Eu sei que ele telefona de vez em quando para um lugar, para outro. Faz um pouco mais de 10 dias ele telefonou também para Manaus, para o arcebispo de Manaus. E é claro que isso nos traz muita alegria, muito conforto, e ele recomendou também que transmitisse a todos que ele está rezando por todos e dava a sua bênção apostólica. E o povo se alegrou muito aqui em São Paulo. Houve muitas manifestações assim de alegria, de acolhida dessa palavra do Papa e também da sua proximidade. Embora estando lá em Roma, ele se preocupa também com o que se passa em São Paulo, até nas periferias, nos bairros de São Paulo. Dom Odilo, a gente vive uma realidade de muitas ausências, né? Ausências, muitas vezes, do poder público, a gente vê a falta de leitos em muitos hospitais aí pelo país afora, a situação precária que a saúde está em muitas localidades, e o Papa Francisco, de tão longe fisicamente falando, se fez tão próximo. Como que o senhor vê essa ligação aí da igreja toda unida hoje no mundo para uma situação de pandemia, mas também nesse gesto de solidariedade, de fraternidade, de esperança? Bem, é nossa missão, é a missão da igreja. E nós não podíamos não estar presentes, não podemos estar longe do povo uma hora dessas, né? Embora tenhamos muitas restrições para celebrar a missa com o povo, fazer reuniões, até mesmo de visitar doentes. No entanto, os gestos e as formas de presença junto do povo são muitos. Existem muitas organizações de caridade, de solidariedade. Eu estou sempre procurando me informar como é que estão as coisas. Eu ouço que me dizem há muita generosidade do povo, há muita solidariedade e não tem faltado alimento, não tem faltado os gêneros de primeira necessidade para continuar a viver e atravessar este pedaço difícil. É claro que para as questões de fundo haverá necessidade de maior tempo
a questão das estruturas sanitárias, né? Eu acho que todo mundo foi pego de surpresa. Para tempos normais, as estruturas sanitárias estavam bem, mas para uma situação de pandemia, não estamos preparados, nem as estruturas públicas estavam preparadas, e tudo isso veio muito rápido. E, portanto, todo mundo está um pouco em pânico para tentar correr atrás agora dos reparos para poder ajudar as pessoas e a população nas situações mais complicadas. Por outro lado, há muitos que, claro, isso aparece mais agora nessa situação de pandemia. Falta casa, falta um lugar decente para viver, né? Falta emprego, trabalho, falta muita coisa, né? Que neste momento de pandemia ainda mais grave, né? Aparece de forma mais grave. Então, isso são questões que deverão ser enfrentadas uma vez passada a pandemia, para que possamos superar isso e as populações mais vulneráveis não sejam expostos a riscos indefinidos e a não verem nunca solucionados os seus problemas. Dom Odilo, agora para a gente poder encerrar, o senhor estava falando desses problemas, essas questões sociais principalmente. Agora uma mensagem de esperança para quem está acompanhando a Central da Esperança aqui na TV Aparecida. Claro, nós não podemos perder a esperança. E sinal dessa esperança é justamente arregaçar as mangas todos os dias, começar o dia colocando na mão de Deus a nossa vida, e por isso também estamos celebrando, por exemplo, convidando o povo à oração logo cedo, e isso se faz em muitos lugares, para que o povo também, com a força, né, de Deus, com a espiritualidade no coração, fé reforçada, possa lutar e enfrentar as dificuldades próprias do dia, e quem está bem, quem está com saúde, que se desdobre em boas ações. Nós, sim, não podemos perder a esperança e claramente, dar sinais de esperança. Eu escrevi um artigo que saiu nesse final de semana, no jornal de grande circulação, onde punha justamente esse título, né? As sementes de esperança estão brotando por toda parte. Então, justamente nesse tempo de pandemia, é bonito de ver como há muita gente se mobilizando para tentar socorrer os necessitados e aliviar a situação de sofrimento do povo nessa situação de pandemia. Então, há muita esperança, sim, muita coisa boa no coração do povo e que nessa hora aparece. Acho que isso é uma bênção de Deus também. E, portanto, olhemos para frente, isso também vai passar, não é que isso vai durar para sempre. A gente não pode pensar que isso vai durar uma eternidade. E, claro, se queremos permanecer vivos e também sadios, saudáveis, devemos nos precaver, cuidar. Por isso, aquelas recomendações que as autoridades sanitárias constantemente estão repicando, né? Retomando, fique em casa, lave as mãos, álcool e gel, e assim por diante, cuidar dos grupos de risco. Acho que nunca é demais a gente repetir, porque isso também fortalece a esperança de que nós vamos superar isso e, por fim, continuar a vida. Dom Odilo, a gente quer agradecer a gentileza do senhor de compartilhar um pouquinho dessa ligação do Papa Francisco e também de todo esse pensamento, né, de fé, de esperança que o senhor tem sempre para toda a igreja. Muito obrigada, viu? Pois não, e vamos em frente, com muita esperança. Deus abençoe a todos. Muito obrigada.